Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna para falar da situação caótica nos distritos de Mauá, em Resende, e Maringá e Maromba, em Itatiaia, em função dessas chuvas torrenciais que caíram nas últimas semanas. É importante falar que esses distritos de Resende e Itatiaia são servidos por duas RJ, a RJ 161 e a 163, e como o próprio nome diz, estradas estaduais e que deveriam ser mantidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DER. Como tudo que aconteceu nesse estado, o caos da saúde, da educação, do transporte, da segurança pública, também as estradas do estado do Rio de Janeiro ficaram entregues ao Deus dará. Como Deus tem muita coisa para se preocupar além das estradas, elas estão numa situação terrível. E essa situação terrível que já acontecia ao longo dos anos, principalmente na estrada Resende-Mauá, que, diga-se de passagem, senhor presidente, construída com um custo muito alto por ser uma estrada com características especiais, as chamadas estrada parque. Então, o custo muito alto não foi suficiente para permitir que o desgaste pela falta de manutenção não trouxesse o caos para aquela região. E o que é que temos hoje na região de Mauá, efetivamente? Temos as estradas obstruídas. As prefeituras de Resende e Itatiaia, num esforço muito grande, próprio, têm feito a manutenção da desgraça e permitido, pela estrada que vai pela Serra do M, o acesso de ônibus 2 vezes por dia, em determinados dias da semana, o tráfego de uma pista que permitiu a chegada do mínimo para aquela população se manter. Infelizmente, o único posto da região, no alto da serra, não tem mais combustível. Acabou a gasolina, acabou o álcool e acabou o óleo diesel. O abastecimento está sendo feito através de particulares que levam em tonéis combustível lá para cima, colocando em risco, nesse calorão que está aí, risco de explosão, risco de vida para as pessoas. Além disso, e aí eu chamo a atenção para os senhores deputados, o ponto mais importante, talvez, aquela região vive de ocupação de pousadas, ocupação de hotéis, dos pequenos comércios, dos restaurantes, muitos com aspecto de gestão familiar, que passa de geração para geração, mas que se mantiveram pequenos em função exatamente dessa administração familiar. E quando as estradas impedem a chegada do turista, traz exatamente o caos econômico para aquela região. Apesar de ser convictamente deputado de oposição e não acreditar, em hipótese alguma, na gestão do governador Pezão, herdeiro do governador Sérgio Cabral, faço questão sempre de frisar isso, procurei o presidente do DR, na minha obrigação, exatamente de mandatário de uma cadeira da Assembleia Legislativa do Estado, exatamente para colocar a situação que está vivendo aquele município, aqueles distritos. Mas fiz questão de pontuar
e estou falando publicamente, para não ter a menor dúvida, e ele vai confirmar isso se quiser, me posicionei como deputado de oposição. Não fui pedir favor, fui exigir que cidadãos do estado do Rio de Janeiro, que passam por uma tragédia econômica, tenham o direito de ter o acesso através das duas estradas melhorado, regularizado no mais breve período de tempo. Fiz questão de colocar dessa maneira. E aqui quero dizer que no domingo ele concordou. No domingo fui de manhã ver a situação da estrada. Simplesmente terrível. O desmoronamento dos barrancos na beira da estrada vão impedir, com certeza, a regularização num período curto de tempo, na estrada Resende-Mauá. A queda de barreiras talvez seja bem mais fácil de resolver, mas o desbarrancamento da estrada, em vários pontos, traz um risco muito grande para aquela região. Então, senhoras e senhores deputados, eu solicito de todos os senhores a solidariedade nessa situação que está passando o município de Resende e Itatiaia, nos seus distritos, e solicito também a compreensão de que nada que parta desse governo Pezão pode ser respeitado. Por quê? Porque no DR eu escutei, não, nós vamos fazer o possível para desobstruir a estrada. E nessa visita, exatamente, as máquinas estavam lá paradas. A máquina estava lá parada. Então eu avalio da seguinte maneira, senhor presidente, deputado Carlos Macedo. Se tem uma situação de caos, como está vivendo aquela região, por que não tem duas equipes trabalhando na mesma máquina? Por que tem que parar no fim de semana? É simplesmente determinar, como se faz lá no Rio Grande do Sul, que as equipes vão se revezando e a máquina vai funcionando diuturnamente, porque a máquina não precisa, com certeza, do repouso obrigatório. É só revezar as equipes na cabine daquela máquina. E aí, usando essa lógica, com certeza, nós vamos ter a solução do problema num período muito menor do que aquele que se faz dessa maneira, parando em determinado momento para atender ao descanso das equipes que estão trabalhando. Então, termino aqui minhas palavras, dizendo que mais uma vez está comprovada a incapacidade do governador Pezão de propor soluções que não sejam aquelas que vão aparecer semana que vem, que essa casa aprove empréstimos de 3 bilhões e 500 milhões que serão empregados, Deus sabe como, ou através de isenções fiscais, que no fim das contas só virão a beneficiar, como foi feito no governo Cabral, beneficiar, terminando aqui, senhor presidente, a campanha do próximo candidato do MDB nas eleições do fim do ano. Garantir isenção fiscal para depois garantir apoio para essas campanhas. Obrigado.